Uma vez eu fui prestar depoimento, não, fui levar menores na vara de violência doméstica Duque de Caxias. Não lembro o ano. E o juiz, que estava substituindo outro juiz, começou a conversar com a gente ali, né? Ele começou a conversar, a conversa evoluiu para operações policiais, e ele falou assim, por que vocês não usam câmera? Isso devia ser, se eu estava na Baixada ainda, devia ser 2015. Doutor, usar câmera, depois distorcem a imagem, editam a imagem. Ele falou, mas isso é uma prova que é sua. Se ela interessar, você junta ao processo. Se ela não te interessar, você descarta. Eu fiquei com aquilo na cabeça, comprei uma GoPro. E eu lembro que eu estava numa operação no Jacarezinho, eu vi quando a parente de um preso falou que a gente estava agredindo ele. E eu com a câmera, com a GoPro no peito. Tô agredindo. Não, tá me agredindo aqui. Eu falei, ô bobão, olha aqui a câmera te filmando. Tá vendo não? Tem uma câmera aqui te filmando. Tu vai dizer que eu te agredi? E aí eu lembrei imediatamente daquele juiz. Falei, cara, ele tinha razão. E eu concordo com ele. Você tem que filmar tudo. E te digo mais, você tem que... eu acho que muitas vezes essas filmagens elas têm que constar do próprio inquérito. Porque eu tive um caso há pouco tempo que a Polícia Militar, com essas câmeras corporais, as câmeras corporais elas captaram toda a diligência de procura que os policiais militares fizeram. Então, viram os policiais batendo nas casas, pedindo permissão para fazer a revista e tal, não sei o que lá. E isso está no processo. Só que quando chegou na hora de julgar, a procuradora não viu, o relator também não viu, e estava absolvendo o camarada. Eu, como revisor, é que fui ver a filmagem, falei, olha, a filmagem mostra que a polícia agiu corretamente. E aí o que ia ser uma absolvição acabou se transformando na manutenção da condenação, porque o juiz de primeiro grau, que é quem teve acesso ao processo inteiro, ele viu e tudo, mas só que isso não foi era para você ter feito a impressão dessas imagens, ter, de repente, submetido essas imagens a um laudo do Instituto de Criminalística, para isso constar do processo. Então não basta filmar, você tem que fazer isso constar das provas. Nós vivemos recentemente um episódio, deve ter 1 mês, 2 meses, em que um policial militar de São Paulo está dominando um criminoso, né? Até então era suspeito, e ele insiste em manter as mãos para trás. E o policial repete reiteradas vezes, me dá aqui a mão, me dá aqui a mão, me dá a mão, e o cara não dá a mão, fica se contorcendo e não entrega a outra mão. O policial, você vai tomar, hein? Me dá a sua mão, me dá a sua mão. E insistiu. Aí, por fim, a cena evolui, aquele momento de tensão ali não é um momento curto, não são segundos, não são poucos segundos, é quase 1 minuto, até que o criminoso consegue um espaço e ele tira o que ele tinha na mão. Um revólver. Só que é muito rápido, muito rápido. O policial, na distância que ele estava e na posição que a arma estava, foi a queima-roupa e no rosto. Se aquele policial não tivesse consigo aquela câmera, ele fatalmente teria sido preso e muito provavelmente seria condenado no tribunal do júri por ter disparado a queima-roupa no rosto de um abordado. Exatamente. Por isso que eu sou a favor de você ter esses registros digitais de imagens da forma mais ampla possível. Porque isso é tecnologia a nosso favor. E a polícia, a meu ver, ela está ainda muito atrasada com isso. Ela está ignorando essa tecnologia. Sendo que, hoje em dia, a tecnologia está muitas vezes indo contra a polícia. Entendeu? Em Brasília também teve um caso em que acho que era um caso de violência doméstica. Eu não sei, eu acho que era a Polícia Militar do Distrito Federal. Eles vão atender essa ocorrência e quando a mulher abre a porta, o agressor corre na direção dos policiais com uma faca. E a faca é perigosíssima. E o policial efetua ali os disparos e ele cai agonizando e fala, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem essa cena. Esse policial também
Não sei se porque ele tinha muito próximo dele um colega ali, a testemunha, tinha a vítima da violência doméstica, poderia talvez testemunhar a favor dele, mas a câmera, ela foi cabal para dizer, não, legítima defesa, faca. Exatamente. E muita gente até iria negar essa legítima defesa por causa que muitas vezes para você parar uma pessoa com faca, você tem que dar mais de um tiro. Talvez 2, 3 ou até 4 tiros. Para você parar uma pessoa que vem com uma faca na sua direção, você tem que fazer ela cair no chão, porque senão ela vai te atingir. Uhum. E isso muitas vezes no tribunal do júri é questionado, se haveria a proporcionalidade, se ele usou os meios necessários. Tudo isso é questionado com relação à legítima defesa. Eu acho que isso deveria ter uma especificação melhor no Código Penal dessas hipóteses de legítima defesa. Porque a atual redação da legítima defesa, ela pode fazer os jurados considerarem que não houve legítima defesa nesse caso, por causa do número de tiros, muitas vezes. Aí, aqui no Rio de Janeiro, alguns policiais mostram-se resistentes ao uso das câmeras. E eu entendo eles de certa forma. Explico por quê. Algum tempo atrás, alguém da Polícia Militar autorizou que determinada emissora de televisão transmitisse ao vivo uma operação. Aparecia ali a identificação do policial, o local onde ele estava naquela operação, ao vivo, ou seja, colocou o policial em risco. Esse é um caso. Recentemente, a mesma emissora de televisão produziu uma reportagem com imagens de policiais em várias condutas. Eu não estou aqui para defender as condutas daqueles policiais. Se eles estavam praticando crimes, que eles respondam. Existe lei para isso, existe corregedoria para isso, Ministério Público para isso, Justiça para isso. O policial fica temeroso porque muitos daqueles policiais não estavam incorrendo em nenhum crime, mas tiveram a sua imagem, de certa forma, exposta. Inclusive por aqueles que deveriam prezar pelo sigilo, né, pelo caráter reservado daquelas imagens. E aí, talvez por isso, a resistência do uso de câmeras por policiais aqui no Rio de Janeiro, e só para devolver a palavra para o senhor, teve um policial militar que relatou que a câmera que foi cedida para os policiais militares aqui do Rio de Janeiro, ela tem um modo ocorrência, que se o policial entrar em ocorrência e não ativar aquele modo ocorrência, segundo o vídeo que ele divulgou nas redes sociais dele, ele pode responder administrativamente, inclusive ficar preso administrativamente. Ocorre que quando você ativa aquele modo ocorrência, a câmera emite um alerta, não sei se sonoro ou não sei se de luz, que possibilitou o criminoso enxergar onde estava o policial e ele teve a possibilidade de alvejar o policial. Então, estou citando aqui pelo menos 2 motivos pela resistência dos policiais ainda em enxergarem a câmera como uma ferramenta favorável e não contra eles. De que forma o senhor avalia tudo? Eu acho que isso tinha que ser regulamentado de forma bem especificada, né? Então, por exemplo, até mesmo visando a segurança do policial, por exemplo, evitar que houvesse esses avisos sonoros ou avisos de luz de que o policial está usando câmera, manter o sigilo dessas imagens, ou seja, essas imagens elas seriam obrigatoriamente sigilosas no inquérito e sob responsabilidade da autoridade policial, né? Agora, eu vejo muito mais vantagens para a polícia no uso de câmeras do que desvantagens. Então, por exemplo, muitas vezes você tem alguns casos em que pessoas que não são criminosas são atingidas nesses tiroteios, né, nessas trocas de tiro, e muitas vezes falam, não houve troca de tiro nenhuma. A câmera iria provar que houve a troca de tiro. Entendeu? Muitas vezes, como você até demonstrou, o policial fala, eu estava em legítima defesa, ele veio, estava com uma arma, ele veio com uma faca para me agredir.
a câmera vai comprovar a situação de legítima defesa. Então, eu vejo mais vantagens do que desvantagens. Quanto às desvantagens, a gente pode fazer uma regulamentação estrita, para evitar justamente esses pontos cegos. Entendeu? Então, eu sou favorável ao uso de câmeras, mas eu acho que a gente tem que fazer uma regulamentação que impeça que essas câmeras sejam usadas por meios de comunicação e que também impeça que essas câmeras revelem as posições que os policiais estão quando da operação policial.